Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne. Então, estamos aqui mais um sábado à noite para realizar a palestra pública desta semana. E hoje estamos aqui com a presença do nosso querido Ismael Victor Costa, né? E com a palestra Atividade de Radiação no Centro Espírita. Como fazemos, né, antes de abrir os trabalhos com a prece, a gente faz uma divulgação das atividades do Monte Alverne. O Monte Alverne tem, né, um conjunto de atividades que podemos dizer assim, bem extensas, e a gente faz essa divulgação aqui, né, no salão e também no canal do Monte, porque essa palestra será divulgada por lá, né? Então, também para as pessoas que assistirão depois. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui nesse salão, a gente tem um grupo de estudos da obra do André Luiz. Terça-feira, às 17 horas, abre o Bazar Meimei. 20 horas, abre a farmácia de fitoterapia Dr. Aníbal, que atende gratuitamente a comunidade, todos que aqui vêm procurar medicamentos. 20 horas, também nesse mesmo horário, começa o trabalho Anel de Luz na nave, que é um trabalho de meditação e passe. Quarta-feira, às 19h30, começa o atendimento para o trabalho de cura mediúnica. Às 19h30, na verdade, é a hora das pessoas chegarem, aquelas que não têm ficha, fazer a sua ficha, o trabalho começa às 20 horas, né, mas a chegada às 19h30. O que vale também para o Anel de Luz, para aqueles que podem chegar um pouco antes. Tá? Na quinta-feira, 20 horas, temos a reunião de desenvolvimento, de desobsessão, tá? 20 horas, aberta ao público, a primeira parte do trabalho. Na sexta-feira, 20 horas, aí sim temos a reunião de desenvolvimento mediúnico. Essa é aberta a qualquer um que aqui queira vir. Sábado de manhã, 8h30, começa o café da Irmã Dulce, aberto a todos também, um café fraterno, para um momento de confraternização no início do sábado, né? Aí às 9 horas começam 3 atividades, né? Temos aula de yoga, aberto a todos. O bazar começa a funcionar e se inicia a evangelização infantil, que também sempre está aberto para receber novas crianças. Às 10 horas tem a abertura da farmácia de fitoterapia e 10 horas começa o plantão de passes lá na nave. E tem uma atividade também que foi retomada há algumas semanas, né, Diego? Talvez já mais de um mês, que é a juventude. Não é isso? Que horas? Então, a juventude também começa às 9 horas da manhã. E aí, às 20 horas, como aqui estamos hoje, começa, né, temos a palestra pública com um passe logo após a palestra, tá? Além desses trabalhos, então, durante a semana que acontecem aqui na nossa casa, temos os trabalhos assistenciais. Então, todo segundo e quarto domingo do mês temos Solidariedade que Alimenta. Esse trabalho sempre está aberto para quem quiser vir, né, numa primeira vez, ou vir quando pode, para ajudar a equipe na confecção de marmitas, que são feitas aqui no Monte, no domingo, então segundo e quarto domingo do mês, e logo após serem realizadas, elas são entregues, tá? na rua. Então, quem nunca veio, quiser vir alguma primeira vez, conhecer, e vir quando puder, fique sempre à vontade de comparecer nesse trabalho, Solidariedade que Alimenta. No primeiro sábado do mês, à tarde, temos a sopa do tio Tom, que também é como a Solidariedade que Alimenta, só que no caso se faz uma sopa para depois ser entregue nas ruas aqui da nossa cidade.
e também é sempre aberto para quem quiser contribuir. Às quintas-feiras à noite, às 18 horas, a gente tem um grupo aqui do Monte que chama Irmã Dulce, que faz um lindo trabalho no hospital de base. A partir de música, do evangelho, é levado então alegria para os pacientes do hospital de base. Esse trabalho também sempre está aberto, mas para poder ir, entrar no hospital, precisa falar com a Isa, né, ou com alguma das pessoas que aqui trabalham, né, na coordenação, na direção da casa. Mas é isso, trabalho às quintas-feiras, às 18 horas. Tá? E no terceiro domingo do mês, a gente tem a caravana de São Gabriel. Então, esse grupo também é aberto para doações de cestas básicas e para participação e auxílio do trabalho. Então, a gente sai daqui no terceiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, a gente sai, né? Então, as pessoas chegam aqui às 7h30. 8 horas a gente sai para São Gabriel, que é uma comunidade que fica a 70 quilômetros daqui, na direção de Alto Paraíso de Goiás, e lá a gente assiste em torno de 65, 70 famílias. Tá? Terceiro domingo do mês. Então, são essas as atividades gerais do Monte Alverne, né, sempre abertas para que possamos aí contribuir com a realização delas, tá bom? Então, agora a gente vai pedir para o nosso querido Acácio fazer aqui a prece de abertura para iniciarmos os trabalhos desta noite. Irmãos e irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, ao querido Mestre Jesus, rogando pela assistência dos mentores de nossa casa, Francisco de Assis, Chico Xavier. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus querido, Senhor de nossas almas, obrigado, Mestre, por essa oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Permita, Jesus, a presença entre nós nesta noite de vossos mensageiros de luz, que eles possam harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, de maneiras que estejamos receptivos à mensagem da noite de hoje. Pedimos também, Mestre querido, muita luz, muito amparo e muita intuição para o nosso irmão encarregado do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, vamos já dar início à palestra. Mas eu vim para cá, sabe, Ismael, sentindo e pensando, e agora voltou isso, então eu considero importante, né, comentar que a sua presença aqui hoje à noite tem a ver também com o seu pai, né? Nosso querido doutor Vitor, que eu tive a oportunidade de conhecer.
como médico e como amigo do Ariston Teles, né, o fundador dessa casa. De vez em quando eu tive a oportunidade de conhecer, de estar com seu pai aqui no monte, né, que foi uma pessoa que deixou a sua contribuição para o movimento espírita, né. Então, que bom que você está aqui, né, e o seu pai também deve estar por aqui, né, se Deus assim quiser e permitir. Então é só isso. Fica à vontade, está com você aí. Uma boa noite. Como o Renato colocou, eu tenho um carinho muito grande aqui pelo Monte Alverne. Quando eu era ainda um adolescente de 15 anos, eu vim aqui para uma palestra do meu pai. E a gente entrou no... E uma ligação profunda eu tive com a personalidade do Pietro Baldi. Eu fiquei muito tocado com a carta do Einstein que tinha ali, e ali eu falei assim, eu vou começar a estudar. E ainda adolescente, eu peguei os primeiros livros do Pietro Baldi e amei, e até hoje é um dos pensadores mais importantes da minha vida, né? Então fiquei muito próximo ao Ariston por conta desse carinho do Pietro Baldi que eu conheci aqui. Então, sempre uma alegria muito, muito grande mesmo estar aqui na casa. Ah, que bom que você comentou isso. Só para esclarecimento para as pessoas que não sabem, né? Pietro Baldi é um médium italiano que deixou um legado espiritual através de uma obra de 24 volumes, né, Ismael? E a nossa casa, né, uma casa espírita kardecista, também guarda esse legado, essa obra, e faz a divulgação, né, dessa obra, né, desse médium italiano. Então, que bom que você tocou também no nome dele nessa noite. Bom, então, como o Renato expôs, a gente vai falar aqui sobre atividades de irradiação em um centro espírita. Eu trouxe esse tema como um mote de um livro que eu estava olhando, que é um livro que é da FEB, um livro que ele fala Orientações ao Centro Espírita. E eu estava olhando as várias atividades de um centro espírita. E teve algo que me chamou a atenção, que é sobre os atendimentos espirituais no centro espírita, que a FEB lhe sugere várias e várias atividades. Então, ela coloca aqui atividades de recepção, o atendimento fraterno, a explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, atendimento pelo passe, evangelho no lar. E tinha um, que é atividade de irradiação. E me chamou a atenção, porque a atividade de irradiação não é tão comum nos centros espíritas. É algo que a gente percebe nas obras espíritas, que os espíritos eles trabalham bastante, mas quando a gente entra nos centros espíritas, não é tão comum ter atividades de irradiação espiritual. Então, eu resolvi hoje fazer uma apresentação, falar um pouco sobre as atividades de irradiação espiritual. Bom, primeiro ponto é o que é uma irradiação espiritual. Bom, para isso, é interessante que a gente se aprofunde um pouco no nosso corpo energético, no perispírito. Esse corpo que conecta o espírito a esse corpo físico. Esse corpo, ele é um corpo multidimensional, é um corpo extremamente complexo. Imagina, para conectar um corpo físico com aquela essência espiritual, é um corpo que ele passa por muitas dimensões. Ele tem órgãos, ele tem anatomia, ele tem uma fisiologia, ele tem todo um complexo que é impressionante. Se nós pensarmos no corpo físico, toda a complexidade do corpo físico, vamos imaginar como que seria esse corpo energético, que ele passa por vários e vários planos. Para nós entendermos a irradiação, nós temos que entender algumas propriedades desse corpo, do perispírito. Então,
como eu coloquei, esse corpo ele tem órgãos, ele tem sistemas, ele é todo estruturado. Há toda uma sinergia, é um processo orgânico, energético. E cada pensamento, cada sentimento, cada ação, a gente movimenta partes desse corpo energético. Então, dependendo do que nós estamos pensando, do que nós estamos assistindo, das nossas conversas, nós estamos ativando determinadas regiões desse corpo energético. Ali tem memórias do passado, ali tem toda uma estrutura de circulação energética, tem regiões de processamento. Então, quando vibra, é um corpo energético. Ele é como um instrumento, como você pegar uma corda de um violão e você toca aquela corda. Ali faz uma vibração, acaba gerando também naquela caixa ressonante do violão, ampliando aquele som. Nosso corpo energético, ele também é assim. O momento que a gente está pensando, está vibrando. E esse vibrar como um instrumento, ele irradia. Ele irradia energias próprias daquele corpo que foi acionado. Então, essa vibração, ela é real. Então, aqui nós não conseguimos enxergar, mas no plano espiritual, isso é algo objetivo. Tem um trecho no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. É um livro belíssimo, vale muito a pena ler. E tem uma parte que está o mentor Aulus com o André Luiz e o Hilário. Eles foram fazer vários estudos em grupos mediúnicos. Então, eles foram em um grupo mediúnico e apresentaram para ele um equipamento chamado psicoscópio. Ainda não tem aqui no plano físico. Esse aparelho é um aparelho que, quando eles colocavam esse óculos, ampliava o intervalo energético que eles podiam perceber. Então, é como, atualmente, a gente coloca um óculos de infravermelho, que a gente consegue observar o infravermelho do ambiente. O psicoscópio é isso com relação à energia espiritual. Então, quando o André Luiz colocou aquele óculos, ele ficou impressionado. Por quê? Ele viu uma verdadeira energia. Havia ali uma luz intensa, conectando todos os participantes. Ele percebia que havia uma luz que vinha do alto, que acabava participando de todo aquele trabalho. Ele via os mentores, a ligação energética com cada encarnado, e ele percebia uma verdadeira irradiação que estava tendo no ambiente. Cada pessoa, ela tinha uma irradiação única, própria. E ele ficou impressionado. Ele precisou de um equipamento para perceber aquelas frequências. Imaginemos toda a quantidade de outras e outras frequências que estavam sendo irradiadas e que o André Luiz não pôde ter, que ele não conseguiu perceber. Mas, enfim, então isso é para mostrar que nós estamos irradiando, e nós irradiamos o tempo todo. A questão é saber o que nós estamos irradiando. Então, no momento que a gente está envolvido com energias que são energias de harmonia, de fraternidade, nós estamos envolvidos em conversas e ações que acabam que despertam aqueles sentimentos mais bonitos, mais belos do espírito. São energias de uma alta frequência espiritual. Se a pessoa ela acaba que ela se enraivece, ou está ligado com sentimentos mais densos, ela está irradiando aquelas energias. Pois bem, então esse é um ponto com relação ao irradiar. Essa energia, ela se propaga no entorno e atinge outras pessoas. Essas outras pessoas também têm todo o seu corpo energético. Ela também tem
todo esse perispírito que essa energia reverbera. Tem um fenômeno chamado ressonância, que é o seguinte: se nós pegarmos um diapasão, né, aquele instrumento que a gente bate, ele fica tocando uma certa frequência. Por exemplo, um Lá, né, de 440 Hz, ele toca tum. Se tiver um outro diapasão próximo, de 440 Hz, se você tocar o primeiro, a vibração vai se propagar e vai atingir o outro diapasão que ele também vibra. Isso é chamado ressonância. Então, no momento em que tocou um, o outro também é acionado. Por quê? Porque eles vibram na mesma frequência. Então, se a pessoa ela começa a vibrar frequências altas, ela vai entrar em ressonância com pessoas que também estão irradiando naquela frequência. Isso fortalece, gera ali um ciclo, que a gente chama que é um ciclo de reforço. E, ao mesmo tempo, faz acionar nos campos energéticos das outras pessoas sentimentos afins. Então, aí a importância de nós termos plena consciência de que os nossos pensamentos, eles estão fortalecendo correntes de pensamento e estão atingindo muitas e muitas pessoas. Está acionando no campo energético delas pensamentos afins, pensamentos que tenham aquela afinidade. Então, a gente começa a perceber a amplitude do que é um trabalho de irradiação. Então, esse é um outro ponto. A pessoa ela vibra, ela se propaga e atinge outras pessoas. No campo espiritual, as coordenadas espaço-temporais são um pouquinho diferentes do que aqui no campo físico. Uma repercussão aqui, por exemplo, no Monte Alverne, ela repercute no planeta todo, pessoas e correntes de pensamento em afinidade. Por isso que a gente fala que essas coordenadas elas são diferentes. No campo espiritual, existe uma lei pétrea, que é a lei de sintonia. Então, uma palestra como essa, um momento como esse, em que nós estamos elevando o nosso padrão, está reverberando e está se conectando com muitos grupos que trabalham no bem, muitos grupos que eles estão também vibrando nessas frequências, e isso fortalece todo o planeta. Isso auxilia os processos de paz, isso auxilia os processos da regeneração da humanidade. Bom, então, tem esse aspecto, e aí ainda estou trabalhando um pouco com a irradiação individual. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa irradiação. Queria fazer uma pergunta, né, com relação à nossa irradiação. Quando a gente faz uma prece, uma oração, qual é a diferença entre a nossa irradiação e a irradiação de uma pessoa como um Francisco de Assis? Qual é a diferença? A irradiação de um Francisco de Assis, de um Chico, de um Pietro Baldi, de uma irmã Dulce. E a nossa irradiação? Ela tem diferenças. Claro, né? A gente sabe. E começarmos a ter uma noção de quais são essas diferenças, ele nos dá, essas pessoas, elas nos dão meio que um caminho a trilhar com esse aspecto da irradiação espiritual. Um dos primeiros pontos que diferencia é a frequência, que é o teor, qual é a qualidade dessa energia. Ser como Francisco de Assis, que já tem um corpo energético já tão harmônico, ele emite frequências muito sublimes, muito altas, reverbera nas pessoas, naqueles campos mais sublimes, mais felizes, mais próximo do espírito. Então, isso é algo que pode ser trabalhado. Isso é algo que a pessoa, cada vez mais ela busca irradiar frequências
mais altas, mais sublimes. E é todo um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual de reforma íntima, de cada vez mais se envolver em trabalhos no bem, se ligar com espíritos que fortaleçam essa vibração. Um outro ponto com relação a essa característica é a intensidade. Então, igual tem um rádio que a gente pode tocar esse rádio com um volume mais alto, um volume mais baixo, a irradiação ele também é um instrumento. Então, a pessoa ela pode irradiar com uma intensidade cada vez maior, cada vez mais intensa. E isso vem pela força da volição, pela vontade. Tem um caso no livro Mensageiros, também do André Luiz. Inclusive vai sair o Nosso Lar 2, né, que se baseia em Mensageiros e no Obreiros da Vida Eterna, o filme. E nesse livro tem uma parte que está o André Luiz com o mentor Aniceto e o Vicente, que estava ali aprendendo junto com o André Luiz. E eles estão em um trabalho e aparece um ser de uma bondade imensa, que é o espírito de Ismália. E a Ismália, teve um momento que estava a Ismália junto com várias colaboradoras dela. E aí ela foi realizar a oração. E o André Luiz tem um momento da oração que ele abre o olho para observar o que estava acontecendo. Então, ele percebe já aquela energia, aqueles flocos energéticos caindo do alto. Essas energias iam para vários espíritos que eles foram lá para auxiliar. E ele olha para a Ismália e percebe que na Ismália era uma energia imensa que irradiava. Em torno dela havia ali uma psicosfera de luz, com várias cores belíssimas. As companheiras que acompanhavam Ismália, ele percebeu que também eram muito fortes. E aí ele foi percebendo que o Aniceto era forte, mas já não tão forte. E que ele e o Vicente eram uma irradiação fraquinha, né? E que tinham outros ali que ele nem percebia a irradiação. Isso é para nos trazer esse aspecto da intensidade. Então, o trabalho de irradiação, o trabalho de amor, ele é uma prerrogativa de quem ama. O amor incondicional é algo que é a pessoa que ama, não a que é amada. Então, esse trabalho, esse martelar em amor, ele aumenta a intensidade dessa irradiação. Então, além de um Francisco de Assis, ele irradiar em frequências altíssimas, ele irradia numa intensidade que toca no íntimo das pessoas, trazendo uma espiritualidade muito, muito intensa. Há um outro aspecto também. Esses espíritos, eles irradiam com uma constância. Eles estão o tempo todo se mantendo em vibrações amorosas. Um Francisco de Assis, ele irradia 24 horas. Ele se mantém numa estabilidade que é algo que são muitas e muitas reencarnações. No caminho evolutivo, cada vez mais vai se mantendo nessas frequências altas. Por enquanto, eu estou falando da irradiação individual e eu vou falar sobre os trabalhos em grupo, que tem muitas características interessantes. Mas participar de trabalhos assim, ele facilita cada vez mais a pessoa ela ampliar essa capacidade de irradiação energética amorosa. Bom, com relação à irradiação, eu vou colocar só mais um aspecto com relação à irradiação individual para começar a falar sobre as reuniões em um centro espírita de irradiação. O que é uma outra característica que cada pessoa tem. Cada pessoa, ela irradia com uma energia única, própria de cada pessoa. É singular. O conjunto de todo esse corpo energético, ele irradia algo que só ela irradia. É como uma planta, uma camomila que acalma, um café
que ativa. Cada pessoa, ela tem uma energia própria, única, que em trabalhos de radiação elas se somam e fazem parte de um verdadeiro laboratório energético do mundo maior, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, ainda com relação à irradiação individual, então a gente começa a perceber essas características e como tem um potencial. Tá certo. Então, tem esse... Opa, voltou. Bom, então, vou colocar agora um outro ponto, que é essa irradiação, ela é amplificada de uma maneira que é dezenas, centenas de vezes no momento em que a gente se liga com os mentores, com a equipe espiritual. Então, essa irradiação, ela se soma com os mentores de maneira que ela se potencializa. No livro dos médiuns, do Allan Kardec, tem uma parte em que ele fala sobre os médiuns curadores. Os médiuns curadores, eles têm uma ligação muito próxima com os trabalhos de radiação. Ou seja, eles estão doando energias que são extremamente importantes para esses trabalhos. E ali o Kardec faz uma pergunta. Ele fala assim, os médiuns curadores, eles são médiuns? Ou é só uma característica anímica? A pessoa nasce com essa predisposição, né, psicobiofísica, aquela predisposição que facilita a cura. E aí os espíritos falam, não, é também uma característica mediúnica, porque a pessoa bem intencionada, os mentores, o mundo maior, se aproxima e fortalece, amplifica e trabalha naquela energia para fins de cura. Então, eu comecei falando da irradiação individual e agora a gente começa a entrar nessa ligação com os mentores, com o mundo maior. Antes de falar das reuniões, eu vou então abrir aqui para ele fazer a pergunta. Ô Ismael, tá? Um minutinho do seu tempo, sim, porque eu tive uma intuição ali. Vocês sabem, eu trabalho com a medicina, né? E com cirurgia, né? Então, uma vez eu estava voltando para casa do trabalho e pensando, falei, poxa, mas eu sou espírita há tanto tempo e quantas vezes eu não entro no centro cirúrgico fazer um procedimento, alguma coisa, e não faço uma oração? E tempos depois eu tive um sonho com um mentor me dizendo o seguinte, olha, vocês entram para fazer uma cirurgia, vocês tomam cuidado em lavar a mão, né? A gente lava a mão, faz a antisepsia, a asepsia da mão, todo cuidado para pôr a luva, para pôr o capote, né? Mas vocês não limpam a energia de vocês, né? E aí, desde aquele dia eu falei, eu não faço mais nenhum procedimento sem fazer uma oração. E você falou dos médiuns curadores agora, então, né, da energia de cura. E nós trabalhamos com residentes também, que são os médicos em formação, né? E eu sempre falo já comentei com vocês, sempre falo para eles assim, você já fez sua oração antes de entrar numa cirurgia? E uns dias atrás, aí, um deles falou assim, doutor, eu sou ateu. Eu falei, então você tem alguém que você ama muito, seu pai, sua mãe? Claro, tem. Eu falei, então pense nele, pense no amor, então, só isso. Ah, mas por quê? É proteção? Eu falei, não é proteção. É porque os espíritos que estão ali, eles estão utilizando sua energia. Quantas vezes no anel de luz aqui, a pessoa entra, acha que está sendo tratada e ela está tratando, né? Vem receber o passe, mas na verdade está doando energia. E quando doa energia, se trata também. Então era só esse exemplo aí para ilustrar. Nossa, gratidão. Foi muito bom e vai completando bem esse assunto. E agora a gente começa a entrar em um outro ponto.
por que esses trabalhos de radiação eles são tão importantes para a espiritualidade nos trabalhos de cura, nos trabalhos de acolhimento e para auxiliar espíritos que estão ali necessitados. Bom, essa energia amorosa, ela passa por uma dinamização do mundo maior. Acontece como uma ciência energética que nós não temos ainda aqui na Terra. Tem um livro muito interessante chamado Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó é um pseudônimo do Frederick Figner. É um livro editado pela FEB. E é um livro muito interessante, onde ele vai contar o desencarne dele. E tem uma parte, ele já desencarnado, ele queria muito escrever um livro para contar para as pessoas daqui como é que foi o processo. E ele foi conversar com Emmanuel, e um trabalho que estava ali, entre os encarnados, o Chico. E aí, quando ele chega, ele fica muito impressionado com a quantidade de espíritos que estavam captando as energias que estavam sendo exteriorizadas por todas as pessoas ali. Então, ele percebia isso. Assim, olha, e ele comenta como que ele não imaginava que cada pessoa estava doando energias que eram captadas pelo mundo maior para dinamização, que dali geram remédios, elementos que servem de transfusões, de cirurgias na espiritualidade. E essa energia ela pode ser potencializada pela vontade. E que isso são esses trabalhos de radiação. Ainda sobre essa questão da energia que nós doamos, eu vou citar mais um exemplo de um livro também muito interessante, que é um livro que se chama Iniciação Viagem Astral, do espírito Lancelin, o médium João Nunes Maia. Tem um momento ali que estava o mentor, que é o Miramês, junto com o Lancelin, que é o escritor, e vários outros espíritos que eles estavam realizando um trabalho com encarnados que estavam aprendendo o desdobramento consciente. E eles foram com uma dessas pessoas encarnadas em um trabalho em um hospital. E o encarnado, ele ficou muito... ele se envolveu emocionalmente, não pôde continuar o trabalho. Aí o Lancelin fala, mas e agora? A gente precisa tratar essa pessoa. E naquele instante, dentro da obra divina, né, em planos acima que a gente não imagina, aparece uma enfermeira encarnada. E ela foi ali tratar o doente. E o Miramês, que aumentou, fala assim, olha a irradiação dela. Nós vamos se valer dessa energia para fazer o tratamento nele. E assim aconteceu. Ela tinha uma energia tão boa, uma energia ali que era com tamanho amor no trabalho que estava fazendo, que foi utilizada pelo mundo maior naquele trabalho. Ismael, ela era encarnada, mas naquele momento ela estava em desdobramento, né? Não. Ela estava encarnada, realizando o seu trabalho no hospital. No hospital. Exatamente. E havia o encarnado também. Então ela foi tratar ele, e os mentores se valeram da energia dela para realizar um trabalho espiritual naquele encarnado. Tá. Eles também estavam lá no hospital. Eles estavam lá no hospital também. Entendi. E tiveram que levar a pessoa que estava em desdobramento consciente, que ele não conseguiu. Então tiveram que levar ele de novo para o corpo e se valeram dessa pessoa encarnada. O encarnado ele tem uma característica muito importante. O fato de nós termos corpos mais densos, que é o corpo físico e o corpo etérico, também chamado de duplo etérico, essa energia é extremamente importante para trabalhos de cura de irmãos que estejam necessitados. Bom, então agora eu vou falar um pouco das reuniões de radiação. Uma reunião de radiação, quando as pessoas elas se juntam no propósito de doar energias, ela potencializa profundamente. Você já deve ter ouvido uma frase que fala assim, 1 mais 1 é maior do que 2. Isso acontece também nesses trabalhos, porque
cada pessoa ela irradia uma energia própria. No momento em que ela vai se unindo com outras pessoas, com um mundo maior, a irradiação ela é potencializada profundamente. Para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessas reuniões, nós podemos, o ideal é que a gente reflita um pouco nas propriedades do perispírito. O perispírito ele tem uma propriedade, dentre várias propriedades, ela tem uma propriedade que é de uma propriedade de expansão. Pela vontade, nós conseguimos expandir de maneira a envolver pessoas, grupos, locais. Kardec ele coloca em um capítulo chamado do livro A Gênese, num livro chamado um capítulo Os Fluidos, sobre a capacidade de expansão que ela pode ir ao infinito de acordo com a capacidade do espírito. Então, naquela reunião, as pessoas elas buscam essa expansão, primeiramente para se unir com as pessoas do trabalho e com os mentores. Há uma outra propriedade do perispírito, que é a propriedade de sintonia. Ela entra em sintonia com os mentores, com as pessoas. Então, ali, ela vai o quê? Vai se tornando uma unidade, um organismo energético. Desse processo de sintonia, tem algo que acontece, que é um processo de ideoplastia, onde se cria conexão entre as pessoas. Essas conexões elas são reais. De um ponto de vista energético, são canais de energia que eles movimentam essa energia. Isso acontece, por exemplo, naquele caso que eu falei do psicoscópio. No psicoscópio, o André Luiz, ele via a conexão entre as pessoas, ele via a conexão entre as pessoas e os mentores. Ele via a conexão com planos acima. Essas conexões elas são reais, elas são ideoplastizadas. Então, pela vontade, a pessoa ela vai se expandindo, buscando entrar em sintonia com os mentores e vai ali criando canais energéticos entre a equipe espiritual e os encarnados. Pois bem, e aí, nesse processo já de unidade, formando um grupo, onde a ideia é auxiliar, começa o trabalho de radiação, onde as pessoas elas passam a doar aquela energia. Há basicamente, de uma maneira bem simples, meio que 2 tipos de trabalho de radiação. Um que é um trabalho de radiação intercessório. Tem uma lista de pessoas necessitadas. Então o grupo se une e fala lá o nome da pessoa. Opa, é o fulano. Então o grupo aí conta um pouco o caso para que fortaleça a conexão com aquela pessoa. E o grupo, em sintonia com o mundo maior, depois de todo um trabalho de preparação, de ligação com o mundo maior, de harmonização, elas entram nesse mesmo processo de expansão, como se envolvesse aquela pessoa. E ali eles irradiam as energias mais puras, mais amoráveis, com aquela vontade de realmente curar aquela pessoa. E o que acontece? Nesse processo, o ideal é ampliar, envolvendo não só ela, mas todo o grupo de espíritos que possam estar juntos dela, junto da família, e que também esteja necessitando de auxílio. Então, nisso, o grupo vai irradiando essas energias, enquanto o mundo maior faz todo o trabalho. São eles que conhecem a dinâmica energética desses trabalhos. Eles trabalham dias com antecedência para preparar tudo. E aí, naquele conjunto de energias, eles fazem como um laboratório energético de cura. Então, esse é a forma de irradiação intercessória. E aí, irradia durante um tempo para aquela pessoa, para a família, para todo o grupo de espíritos, buscando despertar nela as vibrações mais amoráveis, trazendo aquelas lembranças, as conexões
com a linhagem espiritual daquela pessoa, com uma série de espíritos que cuidam, com os mentores, com pessoas queridas daquela pessoa que está sendo cuidado e que está sendo tratada. Então isso é um tipo de irradiação intercessória. Tem um outro tipo também de irradiação que pode acontecer nos centros espíritas, que é a irradiação de acolhimento. Como é que é a irradiação de acolhimento? O grupo ele se reúne simplesmente para envolver todo o local, por exemplo, todo o Monte Alverne, nas vibrações mais amorosas e confia que os mentores vão trazer os espíritos que vão ser tratados. Então, é um mundo maior que vai trazendo espíritos que estão ligados aos próprios participantes, na redondeza. Eles têm uma visão que a gente não tem. Então, isso é um tipo de trabalho interessante também, porque você vai mantendo aquele local com todo um tratamento energético, deixando que os mentores cuidem de quem vão ser os grupos que vão ser trazidos. Eles sabem da energia que aquele grupo dá conta, eles sabem das características, dos teores, e vão trazer pessoas, espíritos, que vão se valer daquele campo amoroso. Bom, então a gente começa a perceber que ele é um trabalho muito amplo, é um trabalho que envolve várias características do perispírito. E eu vou trazer aqui um trecho do Pietro Baldi com relação a esse aspecto do irradiar amor, irradiar frequências cada vez mais. No livro, na mensagem do perdão, do primeiro livro do Pietro Baldi, Grandes Mensagens, tem um trecho que eu acho muito bonito. Quem puder, quem ainda não leu, a mensagem do perdão é uma mensagem que ela é linda do começo ao fim. E tem uma parte que eu acho que ela se afiniza muito com esses trabalhos de radiação. Quando sua voz, que é aquele ser que está ali assistindo Pietro Baldi, e ele nos diz: elevai-vos em amor, como deveis elevar-vos em todas as coisas, se quereis encontrar profundas alegrias. Martelai vossa alma no íntimo trabalho de cada dia, que vos leva a conquistas de amores sempre mais extensos, únicos que têm a resistência das coisas terrenas. Sabes que o amor se eleva do humano ao divino, e nessa ascensão ele se fortalece, aperfeiçoando e multiplicando-se. Então, o trabalho de amor, buscando um trabalho de frequências cada vez mais sublimes, em ligação com o mundo maior, é como uma academia energética, uma academia do amor. Você vai se elevando cada vez mais e mais em amores. Vai cada vez mais ganhando um aporte energético que consegue ser canal de energias cada vez maiores e mais amplas. Bom, eu gostaria, nesses minutinhos ainda que faltam, ler só mais um trecho, e eu gostaria de terminar fazendo aqui juntos uma irradiação. Então, aproveitando esses últimos minutinhos, para que não fique só na teoria, a gente também coloque um pouco na prática essa movimentação do amor. Então, eu vou só, para a gente já ir entrando nessa sintonia, eu vou trazer um trecho de uma parte que o André Luiz, ele conta, em que eu acho muito lindo, que é do livro Entre a Terra e o Céu. Então, tem ali uma situação que está o André Luiz com Clarencio, e eles pediram ajuda para a irmã Clara, para um trabalho muito difícil. E o André Luiz, ele faz um comentário do trabalho que a irmã Clara realiza.
Então, o André Luiz contando. A irmã Clara começou o trabalho. Aí ele fala: gradativamente o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os 2 braços distendidos em forma de asas, preste a desferir excelso voo. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara como se dominada por branda coação. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Irmã Clara, informou o ministro, igualmente enlevado, já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, e então, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sobre nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Então, inspirados aqui pela irmã Clara, eu vou pedir que a gente feche os olhos. E a gente possa acalmar o nosso coração e perceber essa energia, essa fonte divina que pulsa no nosso interior. E que possamos ampliar, envolvendo em todo o nosso corpo energético, que vai se tornando um dínamo de amor, de luz. Vamos expandindo essa luz, envolvendo todo o nosso ser e buscando as frequências mais sublimes. Visualizamos o Cristo Jesus, pleno de amor. E vamos nos integrando a esse coração de tamanho amor, unindo cada centro de força com a luz do Mestre, com a energia crística. Vamos nos unindo aos mentores e à equipe espiritual aqui. A energia, a luz vai se tornando cada vez maior. A presença de Francisco, em sua alegria, em sua energia contagiante, se amplia. E vamos unindo nossos corações, junto com toda a equipe espiritual. A sincronia da energia com todo o trabalho do Monte Alverne vai se ampliando. Vários e vários planos de amor, trabalhadores de luz, se fortalecem. E todo o Monte Alverne está envolvido em uma luz sublime, um verdadeiro templo de luz, um trabalho tão intenso. Lanceiros do bem, trabalhadores do amor, conectam com planos acima, com cidades espirituais. E esse amor
que irradiamos junto com o mundo maior se estende, envolvendo todos os irmãos e as irmãs aqui presentes, todos os espíritos que foram trazidos, despertando as energias mais sublimes, mais amorosas, mais puras. A energia do alto se une a tantos grupos de oração, grupos de meditação. A energia se fortalece envolvendo todo o planeta, vários planos. E fortalecemos, ampliamos essa irradiação em amores cada vez maiores, vibrando paz, vibrando amor, fraternidade. E o planeta é envolto numa luz tão sublime de tantos e tantos trabalhadores e espíritos da luz. Tantos acolhimentos vão acontecendo e nos deslumbramos com a aparição de tantos espíritos, com uma energia tão sublime e cristalina. E vamos nos tornando cada vez mais instrumentos dessa paz. É a regeneração acontecendo. É a paz se instaurando. É o reino de Deus na terra, cada vez mais real. A luz do Cristo se amplia em nosso íntimo e flui de uma maneira tão sutil e amorosa. Percebemos nossos mentores, espíritos amigos, enquanto esse trabalho continua. Quanta beleza, quanto show de tanta luz, é a celebração da paz, do amor, da fraternidade. E o planeta se unifica em plena felicidade. Vislumbramos esse momento lindo. Todos os seres ativando as regiões mais sublimes dos corpos energéticos. E vamos ampliando essa luz. Cada vez mais, percebendo-nos como dínamos de amor. E agradecendo a todo mundo maior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento de tamanho amor compartilhado. Gratidão a todo mundo maior, nossos mentores. Que as conexões intuitivas se tornem cada vez mais e mais fortes e sublimes. Profundamente agradecidos, rogamos ao Senhor Cristo Jesus que ilumine a todos nós encarnados e desencarnados, para que o amor fraterno e a amizade que nos unem possa ser a cada dia mais e mais fortes. Profundamente agradecidos, rogamos as bênçãos, para que ao sairmos daqui, possamos estar cada vez mais fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Agradecemos ao Ismael pela palestra, por esse trabalho de radiação. E já vamos dar continuidade ao trabalho de passe lá dentro da sala. Então, a gente convida os médiuns da casa para nos ajudarmos lá dentro da sala. Os que estão aqui para passar no passe podem aguardar nos seus lugares que nós chamaremos. E no final do trabalho de passe a gente faz uma prece de encerramento do trabalho lá dentro, né? Então as pessoas que queiram depois do passe passar
pelo passe e aguardar o encerramento que a gente faz lá dentro, poderão entrar para a prece final lá, tá? Então, podemos, né, os médiuns podemos já ir lá para a sala.